Ah, vocês estão aí? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os gases hoje? Que tal? Pessoal, um gás é um estado físico, diferente do vapor, que é um intermediário entre o estado físico líquido e o estado físico gasoso. Pela definição da engenharia, um gás vai ser aquele estado físico no qual nele existe a maior desordem possível. Diferente do sólido, onde nós temos a maior organização na forma de cristal. Na forma de cristal ele está com a organização ao infinito. No líquido, há alguma organização, mas é o estado físico de menor ordem. O estado físico gasoso não tem ordem nenhuma, então, portanto, é o estado físico no qual nele instaurou-se o caos. Um vapor vai diferenciar da forma gasosa devido à sua temperatura crítica, apesar de que vapor é uma mesofase, então ele está uma fase entre o estado líquido e o estado gasoso. Ao aplicar uma pressão a temperatura constante sobre o vapor, ele vai se tornar líquido, diferente do gás, que ao aplicar uma pressão sobre ele na temperatura constante, ele não vai se tornar líquido. Isso ocorre porque o gás, para que se encontre nesse estágio cinético de perfeição, ele já atravessou uma temperatura chamada de crítica. O vapor vem antes da temperatura crítica. Após a temperatura crítica, eu tenho o estado físico gasoso. Então aqui fase vapor, estado físico gasoso, temperatura crítica. Aplicando a pressão na temperatura constante, temperatura fixa, como eu coloquei aqui, o gás vai permanecer na forma inicial, ele não vai alterar. Diferente do vapor, que ao aplicar a pressão na temperatura fixa, ele vai voltar para a forma líquida, tá ok? Para que a gente possa estudar um pouquinho mais, e agora pensando única e exclusivamente nos gases, a gente vai se concentrar nas três principais variáveis de estado desse gás: pressão, volume e temperatura. A pressão, a força sobre a área, como você viu lá na física, a pressão nós vamos trabalhar com as unidades convencionais ATM em milímetros de mercúrio. Essas são as mais comuns. Volume e temperatura. Volume em litros, mas você pode utilizar em outra unidade conveniente. E temperatura sempre na escala absoluta, na escala Kelvin. Pessoal, como ocorre a relação entre essas variáveis? As variáveis vão se relacionar desta maneira, como pressão vezes volume dividido por temperatura. A gente vai utilizar como se fosse uma constante. De uma maneira bem distorcida, a gente pode dizer que o produto de pressão por volume, essa dilatação, contração, estaria para a temperatura, ou seja, o grau de agitação molecular. Para a gente partir para a parte de cálculo, pessoal, a gente vai trabalhar então com os gases ideais. Existem dois grupos, os gases ideais e os reais. O ideal está numa condição ideal, o nome já está dizendo. Então a gente pensa que o gás está numa colisão perfeitamente elástica. Você pode até pensar no modelo de Dalton, modelo atômico de Dalton, fica mais fácil de você entender isso de colisão perfeitamente elástica, justamente para que ele não tenha perda de energia cinética do sistema, tá bom? Você vai imaginar ele rarefeito, ou seja, ele está a baixa concentração, ele está numa concentração muito pequena no ambiente em que ele está, ou seja, no sistema em que ele está isolado. E ele também não vai interagir com outros gases, outras partículas, então ele não reage, ele não interage. Como eu coloquei aqui, não reage, não interage, são rarefeitos e as colisões são perfeitamente elásticas. Mais uma coisa, o gás real é o oposto, mas o gás real também pode se aproximar de um gás ideal se você elevar a temperatura e baixar a pressão do sistema. Essa equação geral dos gases nós podemos aplicar também nas leis específicas dos gases. Para cada uma das variáveis que antes nós falamos, pressão, volume e temperatura, a gente também vai ter um estudo específico de estudiosos que fizeram justamente essa análise. A primeira seria a lei isotérmica. Na lei isotérmica, nós não vamos trabalhar com temperatura. Então, trabalhando com aquela relação de pressão vezes volume dividido por temperatura igual a uma constante, e só para efeito de causa, e agora para a gente trabalhar matematicamente, você pode trocar esse valor da constante por 1. Então, o que nós vamos fazer? Vou aplicar e agora eu vou tirar a temperatura. Após tirar a temperatura, eu vou ter a temperatura saiu daqui da minha equação, então, portanto, eu vou ter pressão vezes volume proporcional a 1. Mas aí, eu vou isolar a pressão do volume, pressão vezes volume proporcional a 1, então vou ficar com essa relaçãozinha aqui, ó.
em que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Se a pressão vezes o volume era proporcional a 1, então a pressão é inversamente proporcional ao próprio volume. Isso pode ser mostrado de uma maneira gráfica. Se a gente colocar que pressão está num eixo aqui e o volume no outro, se a gente parar para pensar nesse ponto, então como eles são inversamente proporcionais, você vai ter que quando o valor da pressão for muito grande, o valor do volume tem que ser muito pequeno em relação um ao outro. E é o que acontece na prática mesmo. Porque quando você colocar, imagina só, você está aplicando pressão sobre um determinado volume e a temperatura é constante. Imagine nesse local que você está agora. E aí eu vou lá e coloco a pressão sobre o volume. Quando eu colocar a pressão, quando eu aplicar a pressão, não vai ter uma redução do volume? É justamente disso que eu estou falando. Então, a pressão vai ser aplicada, então eu vou aumentar a pressão, vai reduzir o volume. À medida que eu estou diminuindo a minha pressão, está aumentando o volume, por isso eles são inversamente proporcionais. Na equação geral dos gases, que a gente viu ali a poliprótica, você também pode aplicar assim, já que eu vou fazer a mesma equação, exceto pelo fato que ela vai ter a temperatura. Então, essa daqui é a minha equação contraída, vamos dizer assim, para a forma da lei isotérmica. Então, sem a temperatura, a gente vai ter que a pressão do início, o volume do início igual a pressão do fim vezes o volume do fim. Na segunda lei, nós vamos trabalhar com pressão constante. Então, eu vou retirar a pressão na lei isobárica, na primeira isotérmica, tiramos a temperatura, vou aplicar da mesma maneira como na anterior, na minha equaçãozinha aqui. Pressão vezes volume dividido por temperatura, vou considerar como se fosse 1, e aí eu vou remover a pressão para chegar na minha relação de proporcionalidade. Portanto, volume dividido por temperatura é proporcional a 1. Nesse caso, isolando o volume de temperatura, eu vou ter que volume vai ser diretamente proporcional à temperatura, diferente da lei anterior, que a gente tinha pressão e volume inversamente proporcional um do outro. Na equação dos gases ideais, eu também posso aplicar, só que agora cortando, assim como no anterior eu tirei a temperatura, agora eu vou tirar a pressão, então vai ficar desse jeito. O volume inicial pela temperatura inicial igual o volume final dividido pela temperatura final. Aqui eu tenho a minha equação reduzida, então se você observar, o gráfico está dando justamente inversamente uma em relação à outra. Aqui inversamente proporcional, e aqui eu tenho inclusive uma reta de calibração, que é justamente essa reta que está dando para a gente com 45 graus exato aqui no eixo entre as duas variáveis no gráfico. Na terceira lei, nós vamos aplicar agora também retirando a constante volume. Essa lei também é chamada de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Então eu vou aplicar sem volume. Na mesma relação que nós estávamos trabalhando anteriormente, então pressão vezes volume por temperatura, agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir o volume e vou ter pressão dividido por temperatura proporcional a 1. Isolando um termo do outro, novamente, pressão vai ser proporcional à temperatura. No gráfico, pressão e temperatura vão formar também mais uma vez uma reta de calibração, como eu falei para vocês aqui, ó. Ele vai abrir no eixo de 45 graus, perfeita a reta ali, porque está mostrando uma transformação que é diretamente proporcional. A mesma proporção que uma aumentar, a outra também vai aumentar, ou à medida que vai diminuindo, também a outra diminui. Na equação geral dos gases, eu posso aplicar da seguinte maneira, chegando com pressão do início dividido por temperatura do início, pressão do fim, temperatura do fim. Lembre-se que sempre que você utilizar a escala de temperatura, ela precisa aparecer na forma absoluta, então na escala Kelvin. Como você vai fazer isso? Vai pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273. Na verdade, 273,15, mas para efeito de cálculo um pouco mais arredondado, simplificado, a gente vai usar assim. Graus Celsius mais 273 é igual a Kelvin. Então, por exemplo, se eu somei 0 graus Celsius, que a gente já vai aplicar, já vou falar o que é isso aqui de CNTP, então 0 graus Celsius é o mesmo que 273 Kelvin, assim como 27 graus Celsius é o mesmo que, somando 273, não 0,15, só 273, seriam 300 Kelvin. A equação de Clapeyron vai ser utilizada como uma transformação física, mas agora importando-se com a quantidade de matéria envolvida na transformação. Esse 1 agora eu vou transformar um pouquinho diferente ele, vou deixar ele como se fosse R, você já vai entender o que é. Essa é a constante universal dos gases perfeitos. E aí também vou colocar para esse termo aqui que ele é proporcional a N. O que é o valor de N? Ele é um número de mols que é dado pela
razão entre a massa e a massa molar de um determinado átomo ou molécula no caso. Então a massa molar do átomo da molécula eu vou colocar aqui e a massa que eu utilizei, a massa molar, então a massa real, a massa do sistema lá, eu vou dividir pela massa molar, tem um número de mols. Essa equação normalmente ela é escrita assim: pressão, volume igual a número de mols, R vezes T. Você pode, logicamente, trocar o valor de N por M sobre massa molar. Então eu também posso transcrever ela assim. Posso colocar que pressão vezes volume é igual a massa do sistema dividido por massa molar, a massa do gás no sistema. R e T. Vou ter uma segunda maneira de trabalhar com essa equação. Na equação de Clapeyron, nós vamos utilizar o termo R. O R é a constante universal dos gases perfeitos e ela é obtida a partir das condições normais de temperatura e pressão. Então, se você pegar e jogar as condições que a gente utiliza, que essas condições normais de temperatura e pressão remetem a 1 mol de um gás, isso significa uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é o valor Avogadro, valor aproximado para 1 mol de um gás, seja ele molecular ou atômico. Então, se for molecular, estou falando de moléculas, se estiver falando atômico, que nem o hélio, por exemplo, estou falando de átomos. Então, 1 mol dele, volume para esse 1 mol, aproximadamente igual a 22,4 litros, na temperatura de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius em Kelvin, 273, porque eu fiz como eu falei antes. Coloquei lá graus Celsius mais 273, eu cheguei no valor da escala Kelvin. Então, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Pressão, então aí vai mudar um pouquinho. Se eu utilizar a pressão em ATM, eu vou ter uma constante para a pressão em ATM. Se eu usar a constante em milímetros de mercúrio, a pressão em milímetros de mercúrio, então essa constante vai sair em milímetros de mercúrio. O valor de R pode ser deduzido a partir da equação de Clapeyron, utilizando essa forma, utilizando também esses dados de CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Eu vou mostrar para vocês agora. Para dedução do valor de R, então vamos aplicar um PV em RT. Então, como eu falei para vocês, utilizando os dados de CNTP, agora prestando sempre bem atenção nisso, isolei, né? É claro, o valor de R, mas eu tenho a pressão igual a 1 atm. Para dois valores de pressão, as duas unidades mais convenientes de R que a gente utiliza na química. Então, pressão para atm e pressão para milímetro de mercúrio. Em atm, quando eu aplicar o valor de R isolado PV dividido por NT, pressão 1 atm, volume aproximadamente 22,4 litros, número de mols 1 mol do gás, e temperatura igual a 273 Kelvin. Que valor que eu vou chegar? Se a pressão for utilizada em ATM, então logo o valor de R na equação de Clapeyron deve ser aplicado em 0,082 ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Essa é a unidade de medida da nossa constante. Como você vai perceber, 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Então o que você também pode fazer? Eu posso pegar simplesmente esse valor aqui, como a diferença é 760, e multiplicá-lo por 760. O valor da constante vai me dar 62,3, que foi a única coisa que eu fiz de diferente. Para a pressão igual a 760 milímetros de mercúrio, eu tirei 1 atm e coloquei os 760 milímetros de mercúrio. Então, nesse caso, a única diferença foi a unidade de pressão que foi alterada. Por isso que o valor ficou 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Beleza? Agora vamos aplicar no exercício? No exercício proposto, nós vamos fazer assim. Então, vamos lá para o enunciado do exercício. Considere um cilindro de volume igual a 10 litros, contendo 64 gramas de gás oxigênio na temperatura de 27 graus Celsius. Determine qual a pressão exercida pelo oxigênio nesse cilindro. Foram dados a massa molar do oxigênio e a constante universal dos gases perfeitos para a pressão em ATM. De posse dos dados, então o volume 10 litros, a massa do sistema 64 gramas, a massa interna, a massa lá do gás, é óbvio, né? A temperatura 27 graus Celsius convertida já para Kelvin, então somei 273, eu tenho 300 Kelvin. A minha constante universal
em ATM litro-mal Kelvin. Então vou utilizar essa pressão que eu vou encontrar, que nós queremos, vai sair na unidade ATM, porque ela deu 0,082. Agora um detalhe importante, falou-se do gás oxigênio, mas o gás oxigênio não é só o O, ele é o O2. O oxigênio é um gás que é uma molécula, tá? Então ele vai ser uma molécula diatômica, então composta por 2 átomos do oxigênio assim. Então o gás oxigênio vai ser O2. Então vou fazer 2 vezes o oxigênio que me foi dado para 32 gramas por mol. Isso é o que equivale a 1 mol de moléculas de oxigênio. Então aplicando na equação de Clapeyron eu tenho lá PV/nRT, eu vou tratar um pouquinho diferente, como eu vou trabalhar com a massa e vou trabalhar com a massa molar, eu vou trocar o número de mols por massa dividido por massa molar. Aplicando então pressão, volume 10, massa 64 dividido por 32, que é a massa molar, 0,082 é a constante universal dos gases e temperatura 300. Esse cálculo aqui, então, a gente vai ter um total de 2 mols dentro do cilindro. Então, 2 mols vezes 0,082 vezes 300, 49,2. Dividir lá o 10 do volume, então chegar com um valor final de pressão no cilindro, responsável pelo oxigênio lá dentro, de 4,92 atm. Obrigado pela companhia, pessoal. Até semana que vem e beijo na mãe!